Olá, gente, aqui é o Zé. Vamos dar início à resolução dos exercícios, de alguns exercícios selecionados da lista de apoio. O primeiro exercício que eu escolhi é o exercício 6. Os outros serão o 7 e o 9. O enunciado do exercício 6 diz: dentro do carro foi adaptado um dispositivo que suporta uma balança digital sobre a qual foi fixado um bloco de massa M. Trafegando num trecho horizontal da rodovia, a balança acusa um peso mg igual a 80 newtons. Então, num trecho reto, horizontal da rodovia, o peso do objeto que está sobre a balança é 80 newtons. Quando o carro estiver passando pelo topo de uma lombada de raio de curvatura igual a 100 metros, a balança acusa um peso mg' de 48 newtons. Adotar G igual 10 newtons por quilograma ou 10 metros por segundo ao quadrado. E pergunta qual é a massa do bloco e calcular a velocidade do carro quando estiver passando no topo da lombada. Então vamos lá. É claro que para a gente calcular a massa do objeto, a gente tem que calcular na situação mais estável possível. Por quê? A gente tem que considerar que a balança ela não está medindo o peso real do objeto. O que a balança mede é uma força resultante, que no caso da primeira situação, quando o carro está trafegando num trecho reto e horizontal da estrada, essa força é igual a 80 newtons. Então, considerando que peso igual massa vezes aceleração, a gente está interessado na massa, então a massa é igual a peso dividido a aceleração da gravidade. O peso é 80 newtons. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Vou usar a unidade que ele deu. Newtons por quilograma. A massa será então de 8 kg. Como eu havia comentado, o que a balança mede, na verdade, é uma resultante. Quando o objeto está parado, está no solo, parado, não existem forças atuando sobre esse objeto que não a própria força-peso dele. Bem? Quando o objeto está em movimento, vamos considerar que é uma velocidade constante, a resultante de todas as forças que estão atuando sobre o objeto também é igual a zero, porque mesmo a força-peso ela vai estar sendo neutralizada pela força normal. A velocidade do carro, que vai ser igual à velocidade de tudo que está dentro do carro, é constante. Então, eles não estão acelerando nem desacelerando, significa que a velocidade é constante e, novamente, a resultante de todas as forças é igual a zero. Então, significa que o que a balança está medindo é justamente o peso real do objeto, porque não tem nenhuma outra força atenuando ou incrementando a força-peso real do objeto. Então, por isso que a gente precisa considerar essa primeira situação. Já na segunda situação, quando o carro está passando por uma lombada, percebe-se que o peso
registrado pela balança cai uma intensidade bastante significativa. De 80 newtons passou para 48 newtons. Isso significa que, naquele momento que o carro estava passando por cima da lombada, apareceu alguma força, além da força peso e da força normal, surgiu uma outra força que neutralizou parcialmente a força peso. Tudo bem? Então, se antes a força peso era 80 newtons, essa força peso aparente é igual a 48 newtons. Então a gente pode dizer que essa força que apareceu por conta dessa nova situação, né, do carro estar passando por uma lombada, vai ser igual ao peso real menos o peso aparente. 80 menos 48, essa força, qualquer que seja, o módulo dela é 32 newtons. Então, isso que é importante a gente entender. A força-peso, realmente, a força-peso, ela não foi alterada. Por quê? Porque ela depende da massa e da aceleração da gravidade. A massa do objeto, obviamente, não foi alterada durante esse trajeto. E a aceleração da gravidade também se manteve a mesma. Porque a aceleração da gravidade é uma interação entre o corpo, qualquer que seja, e o centro da Terra. Então, a massa do corpo e a massa da Terra. A relação entre elas gera essa aceleração gravitacional. Então, o que aconteceu nessa segunda situação é que surge uma nova força e fez com que a força peso aparente do objeto diminuísse. Imagine que é a mesma situação de ter um objeto muito pesado Imagine um objeto muito pesado que está sobre uma balança. Essa balança vai acusar 200 quilos. Nenhum de nós consegue levantar esse peso com os braços. Mas se você fizesse o máximo de força possível, vamos considerar que isso é 200 quilos, então são 2.000 newtons a força-peso desse objeto. Então você nunca conseguiria levantar sozinho esse objeto, mas supondo que a maior força que você consiga fazer na direção vertical para cima seja de 1.000 newtons, né? 100 quilos. Acho que muitos de nós conseguiria levantar um objeto que pese 100 quilogramas. Se você conseguir fazer uma força na vertical para cima, com módulo igual a 1.000 newtons, o peso acusado nessa balança será diminuído justamente em 1.000 newtons. Então, nessa nova situação, o peso desse objeto passou para 1.000 newtons. Você não conseguiu levantá-lo. Ele não saiu do lugar. Ele não adquiriu aceleração. Mas você está continuamente exercendo uma força contrária à força-peso, o módulo de 1.000 newtons. Isso fez com que o peso aparente do objeto diminuísse. Tudo bem? Então, essa é a massa do objeto, 8 kg. Agora, ele pergunta qual é a velocidade do carro quando ele passa por cima da lombada.
Bom, como a gente tem uma situação que surgiu uma força contrária, força-peso, por conta de uma trajetória curvilínea, né? Passou por cima de uma lombada, foi até informado o raio de curvatura dessa lombada, a gente consegue imaginar que tem alguma coisa a ver com aceleração centrífuga ou centrípeta. Centrífuga ou centrípeta. Então basta a gente somente calcular qual é a intensidade dessa força, né, usando algumas fórmulas que a gente já tem, né, da segunda lei de Newton, e também do movimento retilíneo uniforme, uniformemente variável. Daquela época que a gente aprendeu o movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado, a gente tem a fórmula de que a aceleração centrífuga ou centrípeta é igual à velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curvatura. Essa aceleração ela vai ser responsável por gerar uma força, que lembre-se, força igual massa vezes aceleração. Se eu tenho uma aceleração, eu tenho uma força que vai ser criada por conta dessa aceleração em cima dessa massa. Pois bem, a força eu já tinha calculado, lembre-se. Tinha a força-peso, força normal, e essa nova força que apareceu, que diminuiu o peso aparente do objeto, de 80 newtons passou para 48. Então essa força, o módulo dela, é 32 newtons. Então tenho a força, tenho a massa, consigo calcular a aceleração. A aceleração é igual à força, que é 32 newtons, dividido pela massa, que é 8 kg. 32 dividido por 8 é igual a 4 metros por centímetro, metros por segundo ao quadrado. Agora que eu tenho aceleração, eu consigo jogar na fórmula da aceleração centrífuga e calcular a velocidade. Então eu vou deixar a velocidade em evidência. A velocidade será igual a raiz quadrada da aceleração vezes o raio de curvatura. Velocidade será igual, portanto, aceleração 4, raio de curvatura é 100 metros, raiz de 400. Então, a velocidade será igual a 20 metros por segundo. Vocês provavelmente, se tiver a curiosidade de ver o gabarito dessa atividade, ele resolve de maneira muito mais complexa, né, usando versores, o vetor unitário. Eu gosto de simplificar um pouco mais porque acaba sendo um pouco mais fácil de vocês absorverem esse novo conhecimento. Legal? O que a gente pode ver de interessante? O que eu calculei, na verdade, foi a velocidade não do carro, mas a velocidade do objeto dentro do carro. Mas vocês conseguem imaginar que, uma vez que o objeto está parado em relação ao carro, quer dizer que os dois têm a mesma velocidade. Então, se eu calculo a velocidade do objeto, né, que eu usei a massa do objeto e não a massa do carro, que nem é informada, eu considero que a velocidade do objeto é igual à velocidade do carro. Se a velocidade do objeto é de 20 metros por segundo, a velocidade do carro também é de 20 metros por segundo. Espero que vocês tenham entendido. E a gente se vê no próximo vídeo.